Olá, internautas! Essa é a primeira videoaula do curso de Fundamentos de Redes de Computadores e o tema da videoaula é protocolo. Os tópicos a serem discutidos nessa videoaula são o que é um protocolo, uma analogia humana, protocolos de rede, definição de protocolo. Protocolo é considerado uma palavra fundamental e largamente usada em redes de computadores. Mas o que é um protocolo? O que um protocolo faz? Uma analogia humana. Provavelmente, é mais fácil entender a ideia de um protocolo de rede de computadores considerando primeiramente algumas analogias humanas, já que executamos protocolos o tempo todo. Considere o que você faz quando quer perguntar as horas a alguém. O protocolo humano, ou as boas maneiras ao menos, ordena que, ao iniciarmos uma comunicação com outra pessoa, primeiramente a cumprimentamos. O primeiro oi, exemplificado na figura, é esse cumprimento. A resposta comum para um oi é um outro oi. Implicitamente, tomamos a resposta cordial oi como uma indicação de que podemos prosseguir e perguntar as horas. Uma resposta diferente ao oi inicial, tal como não me perturbe, I don't speak Portuguese, ou outra resposta diferente dessa, poderia indicar falta de vontade ou incapacidade de comunicação. Nesse caso, o protocolo humano seria não perguntar que horas são. Às vezes não recebemos nenhuma resposta para uma pergunta, caso em que normalmente desistimos de perguntar as horas à pessoa. Note que no nosso protocolo humano, há mensagens específicas que enviamos e ações específicas que realizamos em reação às respostas recebidas ou a outros eventos. É claro que mensagens transmitidas e recebidas e ações realizadas quando essas mensagens são enviadas ou recebidas, ou quando ocorrem outros eventos, desempenham um papel central em um protocolo humano. Se as pessoas executarem protocolos diferentes, por exemplo, se uma pessoa tem boas maneiras, mas a outra não, se uma delas entende o conceito de horas e a outra não, os protocolos não interagem, nenhum trabalho é útil, nenhum trabalho pode ser realizado. O mesmo é válido para redes. É preciso que duas ou mais entidades comunicantes executem o mesmo protocolo para que uma tarefa seja realizada. Vamos considerar uma segunda analogia humana. Suponha que você esteja assistindo uma aula. O professor está falando sobre protocolos e você está confuso. Ele para e pergunta: alguma dúvida? Uma mensagem que é transmitida a todos os alunos, recebida por todos. Você levanta a mão, transmitindo uma mensagem implícita ao professor. O professor percebe e com um sorriso diz: sim. Ou seja, pode fazer sua pergunta, uma mensagem transmitida incentivando a fazer a sua pergunta. E você então faz sua pergunta, isto é, transmite a sua mensagem ao professor. O professor ouve, recebe a sua mensagem e responde. Transmite uma resposta a você. Mais uma vez, percebemos que a transmissão e a recepção de mensagens e um conjunto de ações convencionais, realizadas quando as mensagens são enviadas e recebidas, são o coração desse protocolo de pergunta e resposta. Protocolo de rede. Um protocolo de rede é semelhante a um protocolo humano. A única diferença é que as entidades que trocam mensagens e realizam ações são componentes de hardware ou software de algum equipamento. Por exemplo, um computador, um PDA, um telefone celular, um roteador ou outro equipamento habilitado para a rede. Todas as atividades na internet que envolvem duas ou mais entidades remotas comunicantes são governadas por um protocolo. Por exemplo, protocolos implementados em hardware nas placas de interface de rede de dois computadores conectados fisicamente controlam o fluxo de bits no cabo entre as duas placas de interface de rede. Protocolos de controle de congestionamento em sistemas finais controlam a taxa com que o pacote são transmitido entre a origem e o destino. Protocolos em roteadores determinam o caminho de um pacote da origem ao destino. Protocolos estão em execução por toda a internet e, consequentemente, grande parte do estudo da rede de computadores trata-se de protocolos de redes de computadores. Como exemplo de um protocolo de rede de computadores, considere um servidor, considere o que acontece quando fazemos uma requisição ao servidor web. Isto é, quando digitamos a URL de uma página web no browser. Isso é mostrado nessa imagem.
Primeiramente, o computador enviará uma mensagem de requisição de conexão ao servidor web e aguardará uma resposta. O servidor receberá essa mensagem de requisição de conexão e retornará uma mensagem de resposta de conexão. Sabendo que agora está tudo certo para requisitar o documento da web, o computador envia então o nome da página web que quer buscar naquele servidor, com a mensagem GET. Por fim, o servidor retorna à página da web o arquivo para o computador. Dados o exemplo humano e o exemplo da rede do exemplo de redes anterior, as trocas de mensagens e ações realizadas quando essas mensagens são enviadas e recebidas são os elementos fundamentais para a definição de um protocolo. E a definição de protocolo é a seguinte: um protocolo define o formato e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão ou no recebimento de uma mensagem ou outro evento. A internet e as redes de computadores em geral fazem uso intenso de protocolos. Diferentes tipos de protocolos são usados para realizar diferentes tarefas de comunicação. À medida que for avançando no nosso curso, você vai perceber que alguns protocolos são simples e diretos, enquanto outros são complexos e intelectualmente profundos. Dominar a área de redes de computadores equivale a entender o que são, por que existem e como funcionam os protocolos de rede.